crimes digitais. Crimes digitais ou cibernéticos são aqueles cometidos por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones, tablets e outros dispositivos conectados à internet. Esses crimes podem incluir roubo de identidade, fraude financeira, invasão de sistemas, espionagens, disseminação de vírus por meio de links, invasões operacionais de empresas ou mesmo privados, entre outros. Muitas vezes, os criminosos usam táticas enganosas para enganar as vítimas e obter informações confidenciais, como senhas e números de cartão de crédito, sendo capazes de aplicar golpes como os de falsidade ideológica. Além disso, os ataques podem ser direcionados a indivíduos, empresas ou governos. O número de golpes cometidos pela internet sofreu um aumento de 175% durante a pandemia. E nossa equipe conversou com vítimas de fraude financeira e stalking, além de acompanhar uma operação policial contra a pornografia infantil. A empresa de cibersegurança Norton divulgou recentemente os resultados de sua pesquisa, conduzida em parceria com The Harris Poll, que destaca o Brasil como o terceiro país com mais dispositivos infectados por ameaças. De acordo com a análise, mais da metade de 58% dos brasileiros entrevistados afirma ter sofrido um crime cibernético em 2021. A pesquisa estima que cerca de 71 milhões de brasileiros sofrem ataque cibernético nos últimos 12 meses e que mais de 828 milhões de horas foram gastas, uma média de 11,6 horas por pessoa tentando resolver os problemas. Dentre os 10 países entrevistados, Austrália, Brasil, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, o Brasil é o terceiro com mais aparelhos eletrônicos infectados por Stalker, que são aplicativos de espionagem, e ficou atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. O que fazer e como agir em caso de crimes digitais? Vítima de difamação ou crime contra a honra na internet. O que fazer? Antes mesmo de fazer o boletim de ocorrência em uma delegacia, é indispensável que a vítima colete e preserve adequadamente as evidências do crime eletrônico. Normalmente, arquivos e e-mails em diversos padrões, telas ou screenshots de páginas são as provas que constituem o corpo de delito eletrônico. No caso de WhatsApp, Telegram e outros aplicativos móveis, faça prints da tela ou backup das conversas. Após a coleta e custódia adequada das provas do crime, como proceder? Diante das provas coletadas, registrar a ocorrência e não oferecer queixa como muitos dizem, junto a uma delegacia especializada. Se não houver delegacias especializadas, procure uma de sua região ou que pela tradição já atua em casos de fraude pela internet. A delegacia então investigará o caso e, se for o caso, determinará a busca e apreensão informática ou pedido de quebra de sigilo informático. Após o relatório do delegado no inquérito, a parte terá o direito de iniciar a ação penal mediante queixa-crime, ou, dependendo da natureza do crime, será o Ministério Público o titular. Para apuração rápida da autoria, procure um advogado especializado em direito digital. Como se prevenir contra crimes cibernéticos? Modos de se prevenir contra os crimes cibernéticos ou digitais. Terem todos os seus aparelhos que são usados para se conectar nas redes sociais, senhas fortes e também nas redes sociais e aplicativos de bancos. Não acessar links enviados por desconhecidos e, a menos que tenha certeza do que se trata, nem os enviados por parentes. Sempre ter antivírus instalados no computador e ter sempre softwares
eficientes e atualizados de segurança. Evitar conversas íntimas com estranhos, ativar a verificação em 2 etapas do WhatsApp e nunca, em situação nenhuma, passar dados bancários e nem informações importantes para pessoas se dizendo de bancos e etc. Sempre ficar de olho nos seus extratos bancários e sempre estar verificando todas as redes sociais para ver se tem algo diferente. Sempre desconfiar de ofertas muito chamativas em grupos de compra e venda. Sempre verificar e consultar sobre os sites de compra na internet antes de realizar uma compra. Crimes virtuais mais praticados. Muitas pessoas acreditam que a internet é terra de ninguém e que sua opinião ou conduta pessoal prevalece quando comparada aos direitos coletivos. 1. Plágio. É um dos crimes mais cometidos com auxílio da internet. Os direitos autorais são protegidos no Brasil pela CEF, Código Penal e a Lei nº 6.100 de 1998. O plágio ocorre quando alguém apresenta uma obra contendo partes de outras obras, sem qualquer autorização ou menção ao autor original. Assim, o plagiador atribui aquelas informações ou ideias a si próprio. O ágio pode ocorrer de várias formas, não se resumindo apenas à cópia integral de uma obra sem autorização. Ele pode ocorrer com a cópia parcial de várias obras, cópia do conteúdo com a troca de algumas palavras ou até mesmo na forma de autoplágio, com a apresentação de uma obra ou conteúdo antigo como se fosse inédito. Quem for responsabilizado por plágio pode responder criminalmente, além do pagamento de indenização. 2. Invasão de dispositivo informático, furto de dados. Ocorre quando um aparelho é invadido com o objetivo de obter, adulterar, destruir dados ou deixar as informações contidas nele vulneráveis através de vírus e afins. Curiosamente, para caracterizar o delito, o aparelho informático pode ou não estar conectado à internet. 3. Calúnia, difamação e injúria. A calúnia, difamação e a injúria são delitos muito frequentes e que, com o surgimento da internet, tornaram-se ainda mais comuns. A calúnia pode ocorrer via internet quando alguém faz um post acusando outra pessoa de um delito, sabendo que esta é inocente e não cometeu o referido crime. Já a difamação pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa usa as redes sociais para contar fatos íntimos e ofensivos, reais ou fictícios, relacionados a um terceiro. Por fim, a injúria ocorre quando alguém faz um comentário na internet falando sobre ou direcionado a alguém específico, ofendendo sua dignidade ou atributo físico, intelectual ou moral. 4. Incitação, apologia ao crime. A entidade Safernet, organização não governamental criada com a finalidade de enfrentar os crimes virtuais no Brasil, apresentou, em 2017, os resultados de uma importante apuração. Desde 2006, foram localizadas mais de 12.000 páginas na internet que incitam ou apoiam crimes, como, por exemplo, LGBTfobia. Ocorre em casos de práticas preconceituosas contra uma pessoa ou um grupo por conta de sua orientação sexual. Misoginia, por sua vez, é definida como o ódio ou aversão contra mulheres.
e, infelizmente, é propagado com intensidade na internet, por meio de fóruns ou redes sociais. Está relacionada também ao sexismo, termo usado para definir o conjunto de atitudes discriminatórias e estereotipadas sobre os papéis sociais de cada gênero sexual, além da objetificação sexual da mulher. 5. Pirataria digital. A pirataria consiste em copiar, reproduzir ou vender produtos sem a autorização do proprietário ou criador. Isso vai desde uma camisa de um time de futebol, passando por tênis e bolsas, até softwares para computador. Sendo assim, a pirataria digital segue o mesmo conceito e punição da pirataria comum. A diferença é que o produto pirateado é um material digital, podendo ser um conteúdo audiovisual como filmes e séries, escrito ou educacional, livros em PDF, por exemplo, ou qualquer outro material que necessite da autorização do proprietário dos direitos autorais para sua distribuição ou comercialização. 6. Divulgação de fotos íntimas. Lembra do crime de invasão de dispositivo informativo? Artigo 154-A do Código Penal, comentado no delito de furto de dados? Pois bem, conforme citado, ele não ocorre apenas para a prática de estelionatos e afins. Não são raras as situações em que fotos íntimas, as chamadas nudes, são furtadas de celulares e computadores para chantagear ou constranger a pessoa fotografada. Infelizmente, a maioria esmagadora das vítimas de tais delitos são mulheres. Além desses, ocorrem casos em que a vítima, confiando no receptor, envia foto ou vídeo íntimo e, por motivos que vão desde a comercialização de pornografia até a vingança pessoal, o material é vazado na internet. 7. Criação de perfil fake. Um perfil falso, fake, nas redes sociais pode ser criado para inúmeros fins. Alguns utilizam informações de outras pessoas, como nome e fotos, para praticarem o chamado catfish, gíria norte-americana para definir quem desenvolve relacionamentos amorosos com outras pessoas via internet, usando a identidade e vida falsa, tornando o amor real impossível de ser concretizado. Outros, porém, usam fakes para difamar uma pessoa ou grupo, acreditando estar protegido pelo perfil falso. Há ainda os que utilizam como um meio de aplicar golpes, através de vendas de produtos online, entre outros. Como agir para ter uma justiça civil? Em primeiro lugar, após ter sido vítima de um crime virtual, deve-se coletar o máximo de evidências possíveis para acionar a jurisdição, como, por exemplo, informações do IP de conexão do criminoso. No entanto, alguns provedores omitem o endereço IP de seus usuários. Nesses casos, torna-se necessário ingressar com uma ação de quebra de sigilo telemático, na qual pede-se ao provedor que mantenha o serviço de e-mails e demais redes sociais que informe o IP do provedor de acesso do criminoso, que agiu no suposto anonimato. Este pedido pode ser feito via delegacia, mas é extremamente demorado, razão pela qual orienta-se a busca na justiça civil. Tal quebra, logicamente, por meio de um advogado.